Boa noite, boa noite. Bem-vindos a mais um PC, Diálogos e Afetos. Hoje a gente vai conversar sobre psicologia preta, caminhos para a construção, com o psicólogo Danilo Benites. Ele logo mais está entrando aí. E a gente vai dar início. Enquanto ele não entra, vale lembrar que a gente está com uma campanha no Apoia-se, né? Vai estar no link aqui na descrição para quem quiser e puder estar apoiando o projeto. E a gente também tem o Pix, né? Que é pelo e-mail pcdialogosafetos@gmail.com. A gente aceita qualquer ajuda aí que vocês puderem dar. O Danilo entrou, eu vou chamar ele aqui. Boa noite, joia? Tudo tranquilo com você? Tranquilo também. Boa noite, pessoal aí que tá entrando. Antes da gente começar a trocar ideia mesmo, vamos se apresentar, né? Fala quem é você, onde você se formou, com o que você tem trabalhado. Beleza, a gente já vai começar agora, já? Pode ser. Beleza, então, boa noite todo mundo. Eu sou o Danilo, eu sou psicólogo, me formei no final de 2020 aqui na Unip em São Paulo, sou de São Paulo, e eu estou atualmente atendendo na clínica e o meu foco é voltado para essas questões mais raciais, de autoestima da população negra, saúde mental da população negra. E ano que vem já pretendo começar uma pós de clínica também, e mais para frente dar continuidade nos estudos em mestrado, doutorado, fazer pesquisas nessa área das questões sociais e das questões raciais e da psicologia. Da hora. Seja bem-vindo, Danilo. E para quem não me conhece, eu sou João Otávio, eu sou estudante de psicologia aqui da Universidade Federal do Espírito Santo, né? E estou no começo da graduação ainda, né? E esse projeto ele surgiu aqui na pandemia e onde eu tenho conversado com vários psicólogas e psicólogos, né? Sobre diversos temas, né? E hoje eu convidei o Danilo aqui para a gente estar conversando um pouco sobre essa psicologia preta, né? Como é que a gente faz para construir isso, né? A gente vai tentar trazer um pouco desse contexto histórico, assim, né? Como que as coisas vêm acontecendo, como é que a gente pode fazer para pensar em formar de fato essa psicologia, pensando em uma psicologia racializada mesmo, né? E falar um pouco dessa atuação também. Então acho que é isso. E eu passo a palavra para você começar a falar e a gente vai trocando ideia. Beleza. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa falar é por que uma psicologia preta, né? Pô, ouvir assim, psicologia preta pode causar estranhamento a algumas pessoas, eles ficam, tá, mas psicologia em si já não basta? E eu acho que a resposta está aí. Não, a Uhum, psicologia, de um modo geral, ela não basta porque é, ela acaba sendo uma psicologia branca. E por que ela é uma psicologia branca? Porque se a gente pegar e olhar os principais nomes de teóricos dos principais psicólogos que existem, Freud, Skinner, sei lá, Jung, tantos das linhas mais famosas, você pega e vê onde eles são, onde eles nasceram, onde eles cresceram, onde eles desenvolveram seus estudos, qual é a população que eles atendiam, aí você vai ver que são alguns países ali da Europa e Estados Unidos, então, tipo, a grande maioria são homens, os teóricos, e a grande maioria é de países da Europa com predominância de população branca, ou os Estados Unidos também com grande predominância de população branca. Então, quando a gente começa dizendo assim que a psicologia, os saberes da psicologia são universais e podem ser aplicados para todas as pessoas, por causa que foi,
estudos, por causa da ciência, foi feito isso, a gente não está falando tão verdade, assim, porque não foi Uhum. aplicado em todas as pessoas, foi aplicado em pessoas brancas da Europa e dos Estados Unidos. Então, a gente já começa daí que tem alguma coisa que está faltando nessa universalidade aí. E Sim. aí a gente começa a falar das subjetividades de outras populações, que não a branca, europeia ou estadunidense. E tem as questões da própria população negra, tem a população asiática, tem, sei lá, tem outros, todos os outros que não estão incorporados. E aí a gente tende a achar que as subjetividades, que os problemas, as coisas que acontecem com a população branca são universais. E não, elas são referentes à população branca só. Sim, quando você traz essa questão, né, tipo, desse ser humano universal, né, a gente vem muito para uma lógica de ciência que é construída nessa Europa também, né, desse ser humano universal que é o ser humano branco, né, que é o homem branco, né, e tudo parte dali, né, e quando a gente desconsidera as outras possibilidades de existência e de vida, né, a gente está deixando de lado diversos sofrimentos ali que na clínica, né, por diversas vezes é ignorado também, né, porque é isso que você falou, né, quando foi pensada a psicologia, quando foi construída a psicologia, foi construído por um público específico, né, que era a população branca, né. Então, tem uma série de lacunas que a gente vai encontrar quando a gente traz essa psicologia aqui para o Brasil, né. A gente vive, a nossa população, né, ela é majoritariamente negra, né, a gente tem 56% da população negra. E se a gente continua ainda, né, com um olhar dessa psicologia branca, né, não fazendo uma interseccionalização, não pensando nessas questões raciais, a gente acaba deixando de lado essa população negra que vive nessa sociedade, que vive na nossa sociedade, né? Então Exatamente. a pergunta que eu Pode faço falar. é a quem está servindo essa psicologia, né? Esses psicólogos que estão sendo formados estão servindo a quem, né? Porque não, assim, né? A gente vê na graduação, né? Que a gente não tem muito teóricos negros ali brasileiros para falar, né? Tipo, apesar deles existirem, né? Mas na graduação a gente não vê, né? Então, como que a gente pode pensar essa psicologia no Brasil, né? Onde a gente desconsidera mais da metade da população, né? Tipo, a gente está servindo a quem de fato, né? Exatamente. Se a gente fosse pensar em generalizar, né, especificamente no Brasil, a gente teria que generalizar a psicologia preta, né, não a psicologia padrão do jeito que é, porque se for levar em consideração que a maioria da população é negra, então a gente tem de prestar atenção mais nesses aspectos dessa parte da população do que da população que é minoria, teoricamente, mas não é assim que acontece, porque mesmo no Brasil o modelo de psicologia foi importado, o modelo médico, o modelo que vem lá de fora. Então, a democratização do acesso à psicologia passa diretamente por essa discussão de uma psicologia preta, uma psicologia decolonial, uma psicologia voltada para as minorias, e aí que não só raciais, mas também a galera LGBTQIA+. A gente não tem matéria sobre isso na faculdade, a gente não aprende sobre questões raciais na faculdade de psicologia, a gente não aprende sobre, sei lá, as violências e subjetividades das pessoas LGBTQIA+. Então, é, as grades curriculares estão muito defasadas, já nasceram defasadas, né? Não dão conta da nossa realidade e hoje em dia continua pior ainda, assim. São muitos aspectos que a gente precisaria realmente estar abordando e às vezes a gente está lá estudando sobre a realidade de Viena e de 1890 e noventa e poucos e nada disso com a nossa sociedade, com a nossa subjetividade. É importante como ponto de partida, como entender de onde que veio, como é que foi construído, mas não deveria parar ali, né? A gente devia de vir e estudar a nossa realidade, como você falou. Existem teóricos brasileiros, negros na psicologia, na própria psicanálise existe a Virginia Bicudo, a Neuza Santos, a Virginia Bicudo lá em 1920, 1930, 1930 e comecinho, a Nilson Santos em 1980, que fizeram trabalhos excepcionais. Apesar de eu não sou da psicanálise, mas já li os trabalhos delas e são
assim, são impecáveis, relacionam totalmente a teoria psicanalítica com as questões raciais, então não é por falta de gente produzindo conhecimento, é por falta de valorização desse conhecimento mesmo. Inclusive, no livro da Grada Quilomba, na Memória de Computação, ela fala em uma parte lá sobre essa questão de que ela tá ingressando no doutorado lá na Alemanha, e ela conta desse preconceito da academia com os negros, que aí, assim, se é uma pessoa branca fazendo pesquisa sei lá, racial sobre outra coisa, aí é considerado científico, é considerado neutro, é considerado imparcial. Agora, se é uma pessoa negra fazendo esse mesmo estudo, aí é considerado enviesado, parcial, emocional. Então, não importa como é que é o trabalho, ele sempre vai ser rebaixado, vai ser sempre diminuído, vai ser sempre deixado de lado e esquecido. E você falando isso, né, tipo, de fato, a Quilomba ela traz esses relatos, né, da pesquisa dela em si, né, da vivência ali no doutorado, né, e, e é interessante quando a gente, assim, pensando numa realidade de Brasil, onde a gente tem aqui Conceição Evaristo, né, onde a Conceição, ela traz o conceito de escrevivência, né, é, uma escrita da vida, né? Uma escrita que é encarnada, que é palpável, né? Que é individual e ao mesmo tempo coletiva, né? A gente consegue ampliar o nosso horizonte, né? E de fato, né? Porque a ciência ela não se desvincula da vida, né? A gente não tem como fazer uma ciência fora da vida, né? Então não tem como ser imparcial, não tem como a gente não se colocar ali, né, nessa pesquisa, nesse estudo, né, porque a gente está inserido também, e a nossa presença ali, por si só, já interfere, né, e a Grada Quilomba, ela fala também, né, que toda escrita, ela é escrita por alguém de algum lugar, né, existe alguém que está escrevendo, existe alguém que está falando, e esse alguém tem cor, e esse alguém tem classe social, tem gênero, tem todos esses rolês que não pode ser desconsiderado, né? É, e falando da graduação em si, né? Pelo menos aqui na UFES, né? E acredito que boa parte da graduação no país, né? Como você também falou, né? A gente não tem na grade curricular, né? Autores negros ali, né? Virginia Bicudo, como você citou, né? Ela foi uma das pioneiras aqui da psicanálise no Brasil. Como que a gente vai falar de psicanálise se a gente nem conhece Virginia Bicudo aqui no Brasil, sabe? Tipo, é bizarro, é muito bizarro. Eu tô tendo uma sorte grande de estar ingressando na graduação, que eu tô no meu segundo período ainda, mas eu já tenho, assim, de pessoas que vieram antes, que lutaram antes, que estudaram por fora antes, que isso já tem chegado a mim, né? Então, por mais que eu não veja na graduação em si, desde o começo da graduação, eu já sei da existência disso, né? Eu não estou formando agora, né? Eu estou começando agora. Então, eu consigo reivindicar muita coisa também, questionar muita coisa na sala de aula, né? E falando em sala de aula também, né? A gente tem no curso de psicologia aqui na UFS a maioria é branco, né? E acredito que isso se repita em outros lugares, outras faculdades, né? E a gente tem os professores também, que são majoritariamente brancos. Então, tem alguma coisa que não tá batendo, sabe? É, que a gente continua, de fato, continuando falando dessa psicologia branca, né? Aí são pessoas brancas falando para pessoas brancas, para cuidar de pessoas brancas, né? Ignorando todo o resto. E sem contar que aqui no Brasil, a maior parte dos psicólogos acabam indo para assistência, né? Que a assistência ela tem uma demanda muito grande. E quem está na assistência? Quem é atendido pela assistência? São pessoas majoritariamente negras, pobres, periféricas, né? Então, como que a gente vai para atuar no CAPES, no CREAS, se a gente não tem esse referencial teórico na faculdade, na formação, né? Como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente vai atender essa demanda se a gente não está preparado para atender essa demanda, né? Mas eu fico lembrando também, quando você estava falando daquele filme, não sei se você assistiu, o M8, que é do menino que vai estudar medicina, e aí ele vê
os corpos que ele reconhece são os corpos que estão na mesa para eles estudarem, que é o corpo negro. O resto dos colegas, os professores, são tudo pessoas brancas. E é mais ou menos isso, assim, a gente vê lá, vê na faculdade, a minha turma começou com cento e poucos alunos, 110 alunos, era uma turma gigante. E se tinha 10 negros, eram tipo, muito, assim. E se tinha 10 negros, sei lá, pelo menos 9 era por causa das cotas, por causa do ProUni, FIES, dos programas sociais. Então, sim, já era minoria. E você olha para os professores também. Eu acho que eu tive, em 5 anos de graduação, uma professora negra. Eu acho que foi uma professora negra só, que dava uma matéria que chamava Relações Étnico-Raciais no Brasil, que apesar do nome, e apesar de ser muito bacana, ela estava muito mais ligada a uma questão sociológica do que psicológica. Não tinha aspectos psicológicos na matéria. Falava da sociedade brasileira. Foi importante, assim, eu acho que já é uma coisa, já ter essa matéria importante, ela, mas não agregava no sentido de saberes psicológicos. Agregava no sentido de, assim, você vai conhecer melhor a nossa realidade, a nossa sociedade. Mas, assim, era uma matéria de 1 hora e meia por semana, e a grande maioria da sala odiava a matéria, obviamente, né? Então, Foi já, já, pegada. já traz muitos retratos disso. E aí a gente pensa, por que tem pouco professor negro, né? E a gente vai lá ver como é que faz para ser professor universitário hoje em dia. Tem que ter lá o título de mestre, o título de doutor, né? Tem que fazer parte ali do que é chamado academia. E aí você vai ver o acesso à faculdade, ao bacharel, à graduação, já é muito restrito a pessoas negras, né? Já é mais difícil para pessoas negras acessarem. Depois desse grau, ainda chegar no grau de mestrado, doutorado, e muitas vezes não tem sequer bolsa, assim, ou tem uma bolsa, assim, de um modo geral, já nem bolsas específicas sociais. E aí já é difícil de um modo geral. Para a população negra acaba ficando 10 vezes mais difícil. Então, aí eles não chegam nesse nível aí, do doutorado, do mestrado. E aí, para dar aula em faculdade, para dar aula, assim, eles exigem esse título, então acaba não tendo professores negros mesmo. E aí uma coisa vai reverberando na outra, vai virando uma bola de neve, aí não tem professor negro, e aí chega nas reuniões para falar sobre, sei lá, o plano, sobre falar as emendas das matérias, e aí não tem ninguém para propor lá uma intervenção nesse sentido de questões de minorias raciais, minorias, sei lá, sexuais também, porque a gente cai naquela coisa, né? Apesar de toda essa denúncia da grada de que quando a gente faz a ciência, a gente é acusado de ser parcial, de estar lá por dentro, ao mesmo tempo, se a gente não for lá, se não for um negro lá e for estudar as questões que importam para o negro, ninguém vai. Dificilmente uma pessoa branca vai lá e vai estudar os efeitos do racismo na população negra e dificulta o acesso a estudo, sei lá o que, dificilmente vai acontecer. Mesma coisa com a população LGBTQIA+. Se não for uma pessoa lá que faz parte do movimento e propôs estudar, dificilmente uma pessoa heterossexual vai se propor a estudar, porque muitas vezes nem sabe, não faz nem ideia das questões que atravessam, da subjetividade, dos problemas. Então, acaba virando uma bola de neve. Aí não tem gente lá tem pouca gente na academia. Aí as pessoas que estão na academia não acabam não sendo valorizadas. Aí acaba não tendo professores, acaba não tendo matérias que abordem a grade. E aí vai só mantendo esse status de vamos tratar a psicologia como é hoje, a psicologia branca como universal, e tá tudo certo. E aí vocês que se virem depois. E isso é muito complicado, porque né, a gente é formado, né, quando a gente se forma, né, a gente não está ali literalmente preparado para atender essa população, né? A gente tem que fazer muito corre por fora, né? E, e é complicado porque, tipo assim, não, pô, não tem como não saber que não existe, tipo, não tem como os professores, né, fingir que não existe literatura, que não existe teóricos ali negros que falam dessas questões, né, teóricos negros, indígenas, LGBTs, né, que vão trazer essas questões aqui para a gente poder trabalhar, né, é, para mim é impossível, tipo, que eles não saibam dessa existência, né, é muito mais eu sei que existe, mas vou continuar ignorando, né, não vou mudar, não vou fazer nada a partir disso, Não né? é meu problema.
mais ou menos nesse sentido, né? E eu acho que aí que vem uma necessidade muito grande, tanto aí, aí vem mesmo de um movimento social mesmo, né? Enquanto a gente, enquanto estudantes, a gente enquanto psicólogo, reivindicar de fato, né, que essa formação ela seja mais completa, né, para a nossa realidade brasileira, né, que ela saia um pouco dessa Europa, desses Estados Unidos, né, e a gente a gente comece a focar mais, né, nesse Brasil, nessa América Latina, né, onde a gente pode de fato se aproximar mais das vivências, né, e poder de fato atender a população como ela deve ser atendida, né, e não ficar nesse ser humano universal branco, né, que é o europeu. Sem dúvida. E eu acho engraçado você falando assim, né, dos professores que você acha difícil eles não saberem que existe. Eu tive um caso de uma professora que, de fato, falou para mim que era besteira pensar psicologia preta no último ano de graduação, porque isso beirava preconceito. Então, assim, acho que existem realmente esses aí que não conhecem e fingem que não sabe o que está acontecendo, mas existe ainda muita gente que realmente acha que a psicologia do jeito que está funciona e pronto, assim. E não, não é bem por aí, assim. Acho que, como você falou, a gente tem que correr por fora mesmo. Eu comecei a estudar essas questões, me interessar em estudar mais essas questões raciais no último ano assim, da faculdade, mas estudar por fora, assim, lendo livros e grupos de estudos. E é sempre a gente tem que fazer esse corre a mais para poder conseguir estudar uma coisa que deveria ser o padrão, assim, que a gente deveria estar estudando na faculdade, sabe? Não correndo atrás, porque assim não é todo mundo que encontra, sei lá, um grupo de estudos, que encontra um curso, que tem acesso, quando é curso, a pagar, que pode pagar mais uma despesa. Então, assim, você já está ali pagando a faculdade, ou você está ali bolsista, você já está no seu esforço da faculdade. Você tem que fazer um esforço a mais para poder estudar uma coisa que é de seu interesse e é de suma importância assim, para a sociedade, né? Então, acho que começa já começa a desigualdade aí, né? Já começa a ficar sobrecarregada aí, porque a gente faz o curso que todo mundo faz e aí tem que se desdobrar ainda para estudar muito mais. Porque assim, às vezes as pessoas falam assim, mas você é psicólogo, você é negro, então você já sabe todos os problemas que o negro passa, já sabe todas as condições, já sabe como lidar, já sabe quais os problemas, como intervir, e não, sabe? Tipo, ninguém nasce preto e vem já direto, assim, um monte de informação de fábrica. A gente estuda também. Por isso que a gente não gosta de ser wiki preto, assim, de ficar. Mas e tal coisa? Quando a pessoa branca vem e pergunta, mas e tal coisa? Mas e coisa X? A gente estudou, então tipo, você pode estudar também, sabe? Você pode buscar o nosso letramento racial, né? Que é entender todas essas questões, o que não é racismo, o que configura injúria, o que não é, o que é sofrimento da população negra, tudo isso, existem livros, existem cursos, então a gente se mata para estudar por fora, então uma pessoa branca pode também estudar, não vai cair na mão de estudar. É até engraçado quando pessoas falam isso, né, no sentido de que se a gente é preto, a gente sabe de tudo, né, de questões raciais, né. Então, para que o branco faz faculdade, né, já que a gente só vê ali o ser humano branco como referencial, né. Então precisaria da necessidade dele fazer faculdade, já que ele já sabe de tudo também, né. Se a gente fosse pensar nesse sentido, né, nessa lógica completamente distorcida. E é E justamente tem aquela isso, né. questão do token também, né? Mas eu tenho um amigo preto que não acha que isso daí foi racismo. Tipo, tudo bem, ele pode não achar por N motivos, ele pode não ser aprofundado no tema, mas ele não fala por todos nós. Exatamente. E isso é muito verdade que você fala, né? Tipo, a gente faz a graduação e ainda a gente tem que fazer por fora, né? Esse outro curso, né? Que a gente se aprofunda de fato nas questões raciais, né? Que a gente não debate nunca, né? As questões raciais. Na escola, nem no primário, nem no ensino médio, em nenhum momento a gente faz um debate de fato sobre as relações raciais aqui no Brasil, né? Então, a gente, por mais que a gente seja negro e a gente tenha uma vivência ali de racismo cotidiano, né?
a gente não tem estudo nenhum, assim, né? Discussão nenhuma em escola, na faculdade que seja, né? Então a gente tem que fazer a gente tem que fazer esse curso por fora também, né? Ainda mais se tratando da realidade do Brasil, que a gente tem uma política de embranqueamento, a gente tem uma política eugenista, né? A gente continua tendo essa política eugenista através do braço Estado armado do Estado, que extermina a população preta, que encarcera a população preta, né? A gente continua, né, vivendo isso, né? Onde o preto não é bom, né? Então, a gente, na nossa subjetividade, imprimido algo tipo uma versão a ser preto, né? A gente ignora esse fato por muito tempo, a gente quer ignorar esse fato, por mais que ele seja ali, tá ali, não tem como tirar da gente, né? Mas a gente evita isso ao máximo, porque é algo ruim, né? Mas quando a gente dá esse cliquezinho da consciência racial, né? A gente tem que correr atrás disso tudo, a gente tem que estudar tudo que já foi estudado, tudo que já foi feito, tudo que essas intelectuais e esses intelectuais já discutiram, porque a gente fica de fato muito a par, né? E isso não é à toa, né? Faz parte de um projeto também, né? Do projeto dessa branquitude. Então a gente faz duas graduações ao mesmo tempo, né? Quando a gente se desperta nesse sentido dessa questão racial. Porque a gente faz a graduação de psicologia e a gente também tem que fazer quase que uma graduação sobre questões raciais ali, né? Para conseguir compreender toda essa complexidade, que é de fato muito complexo, né? E você falando, né? E é isso, né? Tipo, a pessoa branca ela tem que também, né? Ou a psicologia que ela está fazendo serve só a pessoas brancas, né? Que psicologia é essa que não serve à vida, né? Que psicologia é essa que marginaliza pessoas, que exclui pessoas, né? Não é a psicologia que eu boto fé, que eu acredito, né? A psicologia ela é inclusiva, ela acolhe, né? Então a gente precisa de fato abrir nossos olhos, né? E abrir nossos horizontes mesmo, estudar todas as questões mesmo que não me envolvam diretamente, né? Mas a psicologia que eu acredito é a psicologia que ela potencializa a vida, né? E para potencializar a vida a gente tem que entender as questões que afligem essas outras vidas que não a minha. Sim, que nem você falou, né? O problema ele é estrutural mesmo, assim, é da raiz, da base do ensino fundamental, do ensino médio. A gente não tem esse estudo sobre as nossas origens. A gente estuda sobre a Europa, assim, o livro, o mundo é igual o filme da Marvel, né? Os heróis salvaram o mundo. Aí você vai ver o mundo é os Estados Unidos. Os livros de história que a gente estuda vamos estudar a história do mundo. Aí você vai ver a história da Europa. Então, tipo, a gente não já começa desde cedo não estudando a nossa história, não se reconhecendo nos livros, não se reconhecendo nas novelas, nos filmes, nas propagandas. Então, a gente já começa da base ali errado. E aí a gente chega no dia atual de que pessoas não sabem que quando a gente diz população negra, a gente está incluindo quem se autodeclara preto e quem se autodeclara pardo, né? E as pessoas acabam, principalmente as pessoas que são negras de pele mais clara, acaba entrando num limbo, assim, de que, olha, eu cresci, tudo bem, eu entendo que eu não sou branco, né, eu não tenho olhos claros, ali minha pele não fica vermelhinha se eu tomar um sol, e eu também entendo que eu não sou preto, porque minha pele não é retinta, não é escura, então eu tô nesse limbo aí de eu não sou branco, mas eu não sou preto, o que que eu sou? E aí fica nessa, tipo, é, não quero ser preto porque, né, a gente aprende que o preto é coisa ruim, é bandido, ou sofre racismo, ou sofre violência. Eu não quero isso. Então, eu quero me aproximar do branco, mas ao mesmo tempo que tenta se aproximar dessa identidade de branquitude, não consegue, porque não está ali, não está próximo. Então, principalmente as pessoas pardas, você pergunta, qual que é a sua, como que você se autodeclara? Eu me declaro pardo. Ah, mas por quê? Como você chegou nessa posição? Não sei, sabe, não sou. A única coisa que a pessoa sabe é que ela não é. Não é preto e não é branco. E aí ela não sabe que o que é, né, definido como pardo pelo IBGE faz parte do que a gente chama de população negra, que é a maioria da população brasileira. Então, dentro da população negra, da população preta, existem várias tonalidades, né, vários tons de pele, que é o chamado colorismo, e aí vai, desde pessoas pretas de pele retinta a pessoas pretas de pele clara, mas todas
fazem parte da população negra, e eu acho que é, quando você sabe, quando você entende isso, eu acho que começa a virar aquela chavinha na sua cabeça, tipo, putz, mano, acontecendo tanta coisa comigo, então, será que aquela vez que eu tava no shopping lá e os seguranças me seguiam, então, será que foi racismo, sabe? Será que não era por causa que eu tava mal vestido? Ou será que eram os dois? Enfim, acho que quando a gente começa a entender a nossa história, que é começa a estudar nessa história, que a gente faz isso de adulto, né, porque a gente não tem na escola, aí eu acho que essas questões vão começam assim, a surgir sozinho nas cabeças, as coisas vão se abrindo, e aí acho que é mais fácil da gente entender algumas coisas que acontecem com a gente, algumas nuances que, por exemplo, eu te contando aqui, se eu te falar assim, porque outro dia eu estava passando de noite na rua e aí passou um carro da polícia. Eu tenho certeza que você vai conseguir imaginar o resto da história sem eu ter que te contar. E às vezes, uma pessoa branca, se eu estivesse contando, eu teria que contar, às vezes explicar o porquê que a polícia parou e tudo mais. Então, são várias questões que a gente vai se apropriando assim quando a gente vai desenvolvendo essa identidade racial, sabe? Que eu acho que é muito importante. Mas, assim, já mudando um pouquinho de assunto e pegando o final do que você falou assim, que as pessoas brancas, né, também precisam entender isso, que elas precisam estudar, precisam atender a população negra na clínica. E sim, existe uma falácia de que, eu sou branco, então eu não posso, não tenho lugar de fala, eu não posso entender uma pessoa negra, porque eu nunca vou entender as questões que ela passa. Isso, assim, vamos lá, vamos por pontos. Do mesmo jeito que a gente estudou e que a gente precisa estudar bastante, se uma pessoa branca que se dispõe a atender esse público, ela vai precisar estudar mais do que a gente, porque tem coisas que a gente já conhece as nuances por história de vida, por já ter vivido. Mas ela pode estudar e ela pode compreender, pode levar mais tempo, mais trabalho, mas uma pessoa branca consegue estudar e entender o sofrimento da população negra. Pode ser mais trabalhoso, mas consegue. E outro ponto é o lugar de fala. Uma pessoa branca nunca vai falar como uma pessoa negra, exatamente, ok. Mas ela tem o direito e ela pode e deve falar como uma pessoa branca que tem todos os benefícios, né, de ser branco numa população, numa sociedade racista e que é, dá vários privilégios a uma pessoa branca. Então, o lugar de fala que ela vai falar é o lugar de fala da branquitude, não do lugar de fala de uma pessoa negra. E aí, e tudo bem. É a partir desse lugar de fala de vantagens e privilégios da branquitude que ela pode fazer uma autocrítica, uma autoanálise e, sei lá, propor outras coisas diferentes do que uma pessoa ou um movimento negro vai propor. Total, né? E isso que você falou, eu acho que é muito importante, né? Do tipo, a pessoa branca, ela tem que se reconhecer enquanto pessoa branca, né? Porque é isso, né? Quando a gente estuda esse ser humano universal a partir do branco, então o branco, ele é o ser humano, né? Ele não é o ser humano branco, né? Então, ele não é racializado, né? E quando a gente passa a racializar essas pessoas brancas, né? Eu acho que fica um pouco mais fácil da gente conseguir compreender e manejar as coisas mesmo, né? É, e de tudo que isso que a gente está falando aqui, né? Isso acaba de fato também refletindo na nossa atuação clínica, né? No caso da atuação de vocês ainda, que eu estou longe de atuar ainda. Mas na atuação clínica, né? Porque o que você trouxe, né? O relato do paciente, né? Vai ter ali um racismo ali que uma pessoa negra, sem precisar de muito esforço, entenderia que foi um ato de racismo que ela vivenciou, né? Foi uma violência de racismo, né? Mas a pessoa branca, né? Ela vai ter uma dificuldade para compreender, né? E tem uma dificuldade para compreender, e o pior caso, né? Ela até desconsidera isso, né? Falando que não foi racismo, que isso não gera sofrimento, coisas do tipo, né? E, e isso é muito complicado, né? Isso é muito pesado, porque como é que você desconsidera o sofrimento da outra pessoa, né? Só porque não é algo que você vivencia, né? Então, é, 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 é muito complicado. Não sei o que falar mais, é complicado. É, eu acho que é isso. E assim, pode imaginar uma pessoa negra que vai buscar uma terapia e vamos supor que a maior demanda dela seja que ela está sofrendo vários casos de racismo em vários ambientes. Aí ela chega para terapia
e encontra um psicólogo branco que não tem nenhum preparo para lidar com essas questões sociais. E aí já começa essa primeira resistência, primeiro medo, assim, de, olha, mas aí será que eu conto isso? Porque se eu contar, pode ser que ele, sei lá, menospreze, pode ser que defenda a pessoa branca da história, pode ser que reproduza outra violência racista em mim aqui nesse espaço, ou mesmo a figura da pessoa branca pode ser que lembre uma pessoa que cometeu uma violência com ela. Então, são muitos aspectos que podem acontecer numa situação dessa, que quando a gente fala assim de uma clínica preta, de uma clínica de acampamento, de pessoas pretas cuidando de pessoas pretas, às vezes eu escuto que nem isso que eu escutei da minha professora, que era uma questão de preconceito, de discriminar mesmo, de limitar acesso, e ao contrário, assim, a gente propõe isso exatamente sabendo que a gente pode proporcionar esse primeiro espaço de segurança, assim, primeiro impacto assim, que pode ter na vida do paciente. Eu chegar, ver um psicólogo, ou sabe, procurando na internet um psicólogo, viu o currículo lá, que ele tem estudos em questões sociais, que formação, que está preparado para lidar, e ser uma pessoa negra também com certeza ajuda a deixar o paciente mais à vontade para ele contar esses nuances, essas coisas que são, às vezes as pessoas dizem que são mínimas, né? São microagressões, igual tem esse termo que falam sobre as agressões raciais, que eu acho horrível, que não é nada micro, né? Mas que a pessoa, ela minimamente vai tranquila de que ela vai falar e não vai ser julgada, que não vai sofrer outra violência ali. Então, acho que isso já é muito importante da gente que propõe uma clínica racializada e tudo mais, porque é semelhante você pegar uma mulher que sofreu uma violência sexual e vai fazer uma terapia com um psicólogo homem, e aí ele começa a justificar a violência que ela sofreu, por causa da roupa, mas você estava bêbada, mas e aí você fez tal coisa, e aí você, em vez de ser um espaço ali de cura, né, ou sei lá, de trabalhar essas questões, de melhorar, você acaba sendo um espaço de violência, de reviolência para aquela pessoa que não deveria estar sofrendo aquilo na clínica, né? De fato, o lugar que ela procura ali um acolhimento, ela encontra mais agressão, né? E isso de fato não pode acontecer, né? E, e isso que você traz, né, dessa clínica preta ser esse aquilombamento, né? É justamente para isso, para a gente se proteger, para a gente sobreviver, né? Para a gente poder de fato conseguir minimamente ali, né? É, trabalhar as nossas questões sem sofrer mais do que a gente sofre diariamente, né? É, e falando no que a gente sofre diariamente, né? Como pensar, né? Tipo, que todas essas questões que atravessam o nosso dia a dia não influencia no na nossa subjetividade, né? No nosso modo de ser e estar no mundo, né? E desconsiderar, né, essas questões raciais, todo o racismo, o preconceito, esse racismo que é estrutural, que tá na estrutura do nosso país, né, que ele é institucional também, que ele é individual, que ele é coletivo, se a gente não entende todo esse emaranhado, né, como que a gente consegue de fato atender a pessoa na sua necessidade, né? Aí isso vai para além da questão racial também, né? A questão da LGBT, fobia das pessoas de gênero, enfim, né? Tem várias questões, né, que a gente tem que trabalhar, tem que estar atento para de fato não desprezar o sofrimento do outro, né? Mas sim para acolher de fato, acolher e acolher com calor, né? É, a clínica ela não pode ser, ela não, pelo menos eu penso dessa forma, ela não pode ser impessoal, ela não pode ser afastada, a clínica tem que ser próxima, ela tem que ser perto, tem que ser o aconchego, né? E é isso que a gente busca ali, né? É um aconchego ali para a gente poder dar uma respirada e conseguir de fato trabalhar as nossas questões, né? Assim, e acho que é importante também, uma coisa que acontece acho que com todo mundo que é negro, pensando nessa questão de conversar com outro negro, é que muitas vezes acontecem situações no nosso dia a dia de racismo com a gente e a gente fica se questionando, né? Poxa, será que isso foi racismo mesmo? Ou será que eu tô vendo coisa onde não existe? E aí você pega e conversa com uma pessoa negra, um amigo, uma amiga negra, ou um grupo, e vai lá e conta a situação, e as pessoas falam, não, obviamente foi racismo. E você fica, tá, então que bom que eu não tô ficando
louco. E aí, tipo, você já tem, já vai com, já tem com essa insegurança, assim, porque a gente aprende, cresce aprendendo que no Brasil não existe racismo, que é a democracia racial, que todas as raças se dão bem aqui, o produto que é vendido é esse. Então a gente já cresce sempre duvidando se realmente o que está acontecendo é racismo. E aí você já tem essa dúvida. Vamos supor, você chega numa clínica e fica com esse receio de contar, e você conta para uma pessoa que não tem essa estrutura, não tem esse estudo, não sabe, não tem esse letramento racial para diferenciar, pode ser que, às vezes, um problema de racismo, de que você está sofrendo uma injúria, seja tratado, sei lá, como implicância sua, como falta de tolerância à frustração ou alguma outra coisa, estresse. Então, é muito complicado a falta de preparo, assim. E eu conheço colegas negros que falam assim, ó, eu quero fazer terapia, mas eu só quero fazer psicólogo negro, porque não quero ter que explicar isso, eu não quero ter que contar isso, não quero correr o risco de sofrer uma violência por causa disso. E aí eu acho que, sim, não tem como você dizer para essa pessoa que ela tá errada, porque é o padrão, é o que a gente pensa fora dessa rede que a gente tenta construir de pessoas negras, né, que fazem essa psicologia preta, é o que vai acontecer, assim, por amostragem, por modo geral, é o que vai acontecer. É muito difícil você pegar fora dessa rede alguém que tipo, entenda muito, assim, e que acolha do jeito que a pessoa precisa acolher essas violências que ela está sofrendo, essas violências raciais, essas microagressões. É, de fato é isso aí. Não tem como escapar de tudo isso que você acabou de dizer, né? E eu acho que para mudar esse cenário, né? é, aí vem o título da live, né? Caminhos para a construção dessa psicologia preta, né? E essa psicologia preta ela tem que ser para além das pessoas pretas construírem, né? Mas que sejam uma psicologia de fato que englobe, né, a graduação em si, né? É, por isso que quando a gente começa conversando, a gente traz a graduação, né? A gente fala da graduação, onde a gente não vê nenhum desses autores, né? A gente não vê Fanon, a gente não vê Lélia Gonzalez, a gente não vê Grada Quilombo, a gente não vê Neuza Santos, não vê Virginia Bicudo, não vê Lucas Veiga, dentre outros aí que vão trazer uma gama de análise para a gente poder refletir e discutir as questões raciais na psicologia, né? Na psicanálise, mas ali com o psique, né? Com a psique, né? Quando a gente não inserir isso, quando a gente não começar a trabalhar com isso, né? Nas universidades, nas faculdades, se a gente não começar a fazer isso na graduação, isso dificilmente vai mudar, assim, né? Vai ser uns gatos pingados ali que depois da graduação vai fazer uma outra especialização para poder fazer isso, né? Enquanto isso deveria estar sendo feito na própria graduação, né? Os profissionais deveriam estar se formando já com todo esse letramento para tratar dessas questões, né? Ou uma base mínima ali que dê um suporte para poder dar início, né? E se aprofundar ao decorrer da sua profissão, né? Da sua vida, né? É, então, assim, é muito importante mesmo que a gente tente, de fato, né, fazer essa construção através da graduação, assim, pelo menos é o ponto que eu tenho levado fé, né, que eu tenho botado fé. A Maria Clara Passos, né, que é uma mestranda em educação, ela trabalha muito essa questão da decolonialidade no currículo, né? Aí ela fala mais do ensino básico, né? O foco dela é mais o ensino básico, né? Mas eu acho que dá para estender também para a gente trazer aqui para a graduação, né? De decolonizar de fato esse currículo, né? De colocar mais cor, né? De colocar mais gênero, de colocar mais diversidade, né? E eu acho que é importante. E isso é importante. Para a gente começar a trabalhar e começar a entender a complexidade do que é um Brasil, né? Que é um país de proporção continental, que a gente vai ter diversas facetas, né? E um contexto histórico que a gente carrega que influencia muito na subjetividade dessas pessoas que vivem aqui nesse país, né? E se a gente não compreende isso, se a gente não entende isso, a gente deixa muita coisa para trás. A gente deixa de prestar atenção em muita coisa, né? Então, eu acho que o caminho, assim,
a princípio seria pela graduação, né? Para além das pessoas que já estão formadas e estão correndo atrás disso, conseguindo criar esses espaços, né, de aquilombamento, esses espaços de acolhimento a pessoas pretas, né, pessoas indígenas, pessoas LGBTs, né, que possam ser de fato incluídas ali, né, e as suas demandas de fato serem atendidas, né. Eu acho que o começo é por aí, né? E só assim, quem tá ouvindo a gente pode estar pensando assim, quando a gente fala assim, que a gente faz a graduação e estuda por fora essas questões sociais. Pode estar pensando assim, então existem vários cursos voltados para isso, existem toda uma formulação, e não, sabe? Tipo, não existe. A gente correr atrás do conhecimento mesmo, assim, o ônibus andando e você indo atrás ali procurando um livro, aí naquele livro você vê umas três referências, e você pega aquelas referências e vai ler, aí naquela você acha outra. Eu mesmo fui procurar, agora no meio do ano, assim, fui pesquisar as grades de mestrado, que eu queria fazer o mestrado, e eu fui procurar um mestrado de análise do comportamento, que é a minha área, voltado às questões raciais. E aí, tipo, pesquisei em várias faculdades, assim, entrava no site, olhava as ementas todas, do Brasil todo, de São Paulo, do Rio, de Espírito Santo, eu vi do Paraná, vi do Recôncavo Baiano, e eu encontrei um total de 0 cursos que abordavam um tema de análise do comportamento e questões raciais. Então, tipo, é uma coisa que não existe, assim, não existe um curso, sei lá, fora. Existe às vezes de vez em outra assim, um workshop de algum psicólogo preto, de alguém de psicologia social, alguma coisa de sociologia, e a gente pega e vai e faz para se aprofundar, mas não é assim, quando a gente fala que a gente estuda por fora, não é um estudo formal, assim, não é uma pós-graduação, não é um mestrado, não é um doutorado. A gente sempre tem que fazer um fazer um quebra-galho ali. Aí eu fui conversar com uma pesquisadora preta que eu gosto, que eu conheço, que é a Tassi, e fui falar dessa minha ideia. E aí ela me deu uma ideia de fazer uma gambiarra, que seria entrar num mestrado de psicologia clínica, procurar uma professora desse programa que se interesse por essas questões de minorias, questões raciais, questões LGBT, e propor um estudo sobre essas questões raciais, mas dentro de um programa de, sei lá, de mestrado em psicologia clínica, de atendimento clínico, assim, que tudo bem, também faz parte, mas poderiam existir, sabe, é, por exemplo, existe mestrado e é para análise de comportamento em autismo, existe, sei lá, para em FAP, em ACT, existe em várias áreas. Então, tipo assim, não é só, você não vai fazer só um mestrado clínico, por exemplo. Tem para os outros caminhos, as outras áreas, você tem opções. A gente acaba ficando sem opção e tendo que fazer as gambiarras para conseguir fazer os estudos que a gente precisa fazer para oferecer um atendimento de qualidade, né? Sim. De fato, é bem complicado, né? A questão racial ela sempre é deixada de lado. Sempre é deixada de lado. Não tem um lugar assim que de fato se dê atenção, assim, né? Olhando instituição, falando de instituição, falando de Estado, a questão racial ela sempre é deixada de lado, né? E se não for por conta da gente, né? E a gente fazer acontecer de fato, né? As coisas não acontecem, né? Se não for o movimento social correndo atrás para lutar, para brigar, para fazer acontecer, né? As coisas de fato não vão acontecer, né? Porque tá tudo tranquilo do jeito que tá. Não precisa mexer, tá de boa, né? Para eles, né? Mas se a gente for olhar num contexto de brasileiro mesmo, né? Tipo, em um contexto, se a gente for falar eticamente, né? É, eu acho que as pessoas elas deveriam se preocupar, né? Tipo, se eu sou um psicólogo branco e eu tenho o mínimo de ética possível, eu vou entender que as questões raciais são questões importantes, né? E isso precisa ser estudado de alguma forma, né? Porque a gente não viu isso na graduação, a gente não vê isso na graduação, né? Então, falta de fato mesmo a gente dar esse empurrão mesmo, porque vai ter que vir da gente, né? E é o que você fala mesmo desse correr atrás, né? Ler os livros da faculdade, ler os textos da faculdade, ao mesmo tempo ler os textos raciais, e um olho no gato, outro no peixe, e vai lutando, né? Tipo, a gente tem que fazer.
o que dá para fazer, né? O que não dá para fazer é não fazer nada, né? E, João, acho que outra coisa que é importante me falar, quando a gente critica aqui o currículo, né, da graduação, às vezes pode dar a entender assim, ah, então vamos botar uma matéria lá, psicologia antirracista e pronto, e tá resolvido. E não necessariamente, assim, tu não precisa tratar de questões raciais em uma Tem que matéria. Se você dividir. botar uma matéria com o nome lá, psicologia antirracista, você consegue tratar a questão racial em qualquer matéria de psicologia que você estiver dando, qualquer matéria de qualquer faculdade, porque é uma questão da nossa sociedade. A questão do racismo, ela atravessa todos os aspectos da nossa sociedade. Eu lembro de uma aula que eu tive sobre teste de QI, que aí a professora estava falando que a primeira aplicação em grande massa do teste de QI nos Estados Unidos tinha sido lá para a Primeira Guerra, e aí aplicaram no acho, 1 milhão e poucos soldados e negros e brancos, e coincidentemente o resultado de QI dos brancos tinha dado muito superior ao dos negros, porque aí essa divisão ia ser quem ia para a linha de frente, quem corria mais risco e quem ficava mais, né, mais para trás, mais protegido na inteligência. Então, tipo assim, foi um teste que foi aplicado, que foi, né, tipo, deu um resultado totalmente parcial, mas foi isso. Ela falou isso e pronto, acabou, e seguiu. Aí depois, em 1900 e tanto, sei lá quem, fez tal, e poxa, só aí já daria para abrir um puta leque, já daria para explorar um monte de coisa, porque, poxa, o teste de QI, ele mede inteligência, mas que inteligência é essa? Tipo, qual é a realidade que ele está medindo? Quais as perguntas ali, tipo, as perguntas que contém no teste de QI, o que que elas medem além de, sei lá, de raciocínio, dessas coisas, mas qual é esse raciocínio? Qual é esse conhecimento que é medido ali? É um conhecimento que é estudado no mundo inteiro? É um conhecimento que uma criança dos Estados Unidos, uma criança do, sei lá, do interior, de uma cidade do Nordeste brasileiro vai ter acesso ao mesmo conhecimento? São muitas questões que já poderiam abrir dali de uma simples informação que foi dada e ser passado, assim, é só dado, assim, então, foi dado que os negros eles tinham um QI menor que os brancos e aí eles foram para linha de frente e o teste não era tão fidedigno, e pronto. Não, você pode falar das questões raciais em várias abordagens, em várias questões, assim como questões de feminismo também, como os primeiros trabalhos lá do Freud, a questão da histeria nas mulheres lá, que era tipo, qualquer problema era visto como histeria. Então você consegue fazer esses atravessamentos assim nas matérias que já existem. Você não precisa criar uma matéria nova e nem deve tipo, criar uma matéria nova e segregar dentro daquela matéria. Vamos falar de racismo só nessa aula aqui. Não, você consegue fazer isso pelos dados e pela história da psicologia que a gente já tem. Então, quando a gente critica o currículo, não é necessariamente nesse sentido de que, olha, vamos propor então uma matéria ou duas matérias nesse sentido. Não. Vamos propor que esse atravessamento esteja presente em todas as matérias quando se fizer necessário falar sobre. Ou seja, sempre. Se for na metade do Mas, curso já tá bom, né? Não vamos pedir muito, mas o ideal seria que fossem todos. mas é O ideal justamente seria que a isso, gente já né? começasse problematizando, né? Exatamente essa questão de os teóricos que a gente estuda e por que que eles são considerados grandes teóricos e poxa, não existe nenhum psicólogo no continente africano, não existe nenhum psicólogo asiático, não existe nenhum conhecimento que eles trouxeram para o mundo que seja relevante. Os conhecimentos relevantes da psicologia realmente são de dois, três países da Europa e dos Estados Unidos? Será mesmo? É isso. É isso. Tipo, Você consegue ver a galerinha que tá comentando? Porque daqui onde eu tô eu não consigo ver nada. Não sei se tem pergunta, se alguém quer comentar alguma coisa, querem falar o alguma coisa pessoal assim. comentaram, né? Mas não teve nenhuma pergunta, não. Falaram que o mito da democracia racial é sustentado pela academia, é um projeto, e isso é um projeto. Pá. Falaram aqui que por 24 anos era preta demais para ser branca, branca demais para ser preta. Isso, infelizmente, é mais comum do que gostaria que fosse, né? A gente gostaria que fosse. Se a gente tivesse um debate racial de qualidade desde sempre, desde o início da nossa vida, né? Eu acho que muitas dessas dúvidas não existiriam com tanta frequência assim. Seria um pouco mais tranquilo
de ser conversado e dialogado e chegar a algum entendimento, chegar a alguma resolução disso, né? Mas a gente não debate, a gente não faz esse debate, né? Estão perguntando aqui se tem indicação de leitura. Olha, tem, mas como é que a gente vai passar? Acho que os próprios livros que a gente falou aqui é muito bom, o da Grada Quilomba, né? O Memórias de Plantação, tem o Genocídio do Negro Brasileiro, do Abdias Nascimento, que é muito. Esse daí acho que assim, é imprescindível para a gente no Brasil. Ele conta toda essa questão do, da tentativa de embranquecimento da população brasileira após a abolição, né, da abertura para os europeus virem para o Brasil com esse projeto de embranquecimento. Inclusive, ele narra lá que a ideia, né, era que em 100 anos não existisse nenhuma pessoa negra no Brasil, que com a vinda dos europeus a população fosse, entre aspas, muitas aspas, purificada. Então, quando a gente fala de projeto, de genocídio, não é por falar palavras, assim, não é usar palavras fortes para chamar atenção. Foi realmente um projeto de extermínio que foi tentado colocar em curso aqui no Brasil e que não deu certo. E aí, parte desse projeto é criar essa questão o mito da democracia racial. Então, poxa, se a gente é um país que é democrático, racial, que todo mundo vive bem com todo mundo, então a gente não precisa falar de racismo na escola, na escola básica, na faculdade. A gente não precisa estudar essas coisas porque não é um problema nosso, né? Não existe. Então, para que a gente vai falar isso? E quando é exatamente o contrário. Existe, e essa ideia de democracia racial só serve para manter esse status de que não existe nada e vamos manter como está e o racismo comendo solto aí dia após dia, matando um negro a cada 23 minutos. E aí todo esse projeto de que de fazer as pessoas não conhecerem a sua história, de não se identificarem como negras, acaba trazendo esse distanciamento pra gente e não acontece coisas como aconteceu com o George Floyd lá, que foi morto pela polícia brutalmente, e aí a comunidade negra dos Estados Unidos se juntou, algumas pessoas brancas também fizeram protestos gigantes. Aqui, ó, todo dia, toda semana tem um George Floyd morto pela polícia e não choca a opinião. A cada 23 minutos tem um. E o pior, assim, muitas vezes crianças, né? Sim. E nem crianças as pessoas se chocam, assim, porque era morador da Já favela, porque isso, normalizou. aquilo. Já está naturalizado, né? Porque isso de fato é todo dia, toda hora. E acabou que as pessoas não se espantam mais com isso, né? Elas não se chocam mais com essa informação. E isso é muito complicado também. Isso diz de uma produção também de subjetividade, né? E mais livros para indicar, eu indico Sobrevivendo no Inferno, dos Racionais MCs, Tornar-se Negro, da Neuza Santos, e Racismo e Sexismo no Brasil, da Lélia Gonzalez. Assim, né? Tem mais um monte, muito, mas acho que Depois se vocês quiserem também mandar mensagem pra gente, acho que a gente consegue lembrar melhor depois, né? Mas tem vários. Tem os próprios livros da Bell Hooks também, que é muito bom. E apesar dela falar da realidade, né, estadunidense, tem muita coisa que a gente consegue é, trazer de lá para nossa realidade também. Tem muitos livros não falta. Né? Talvez ele não e seja conhecido, né, de todo mundo, mas é tem, aquela história, a gente lê um livro e no livro tem uma referência, a gente vai buscar aquele livro da referência, e ele é muito bom também. Aí livro não falta. é isso. É... Danilo, eu te agradeço por ter aceitado o convite. Foi uma conversa muito, muito boa, assim, bem construtiva. Eu acho que necessária também para a gente pensar e refletir, né? São muitas questões, a gente não está dando nenhuma resposta exata, mas caminhos do que podem ser feitos para que o hoje mude, né? Mas, assim, né? Alguns caminhos, né? Existem outros, né? Mas te agradeço de coração por ter aceitado o convite para estar aqui conversando. Foi uma conversa bem agradável, assim, curti bastante, bastante mesmo. Gratidão.
Eu que agradeço o convite, né? Também gostei muito. Acho que o tema é muito importante, é urgente. E acho que é isso, assim, a gente está conversando aqui sobre possíveis caminhos, né? Sobre possíveis construções para psicologia decolonial, psicologia preta, antirracista. Mas assim, a gente não tem uma fórmula exata, assim, não existe uma fórmula exata, não existe. Olha, então, a partir de agora eu vou sair daqui, vou fazer um checklist, vou fazer isso, e aí vou estar praticando uma clínica preta antirracista. Não é assim, mas a gente tem que estar aqui pensando todo dia, estudando, aprendendo e tentando trilhar esse caminho. Acho que o importante é esse, essa disposição para estar criando esse caminho, para estar pensando sobre. Acho que isso já é já é um grande avanço, assim, já é uma grande coisa que se uma pessoa que nem você, que está começando a graduação agora, já começar desse ponto de partida, já é um grande avanço. Assim, já são anos que você ganha da sua formação, sabe? Diferente do que eu tive, que eu acabei indo por esse caminho, pensando sobre isso mais no final da minha graduação. Então, acho que a ideia é que as pessoas que estão ouvindo, as pessoas que estudam, ou as pessoas da sociedade mesmo, comecem esse debate, ou aprofundem esse debate, ou ampliem esse debate, para que a gente é, comece de algum lugar, mas já tenha um objetivo. Acho que a ideia é essa. Então, muito importante, muito legal desse espaço que você deu. Tem pessoas que te conhecem, que não me conhecem, assim como as pessoas que vieram por causa de mim não te conhecer também. Eu acho que é bacana essa troca aqui, então te agradeço. Obrigado. E é isso. Breve a gente tem outros episódios aí, não sei quando não. Não tem nada marcado, mas breve a gente vem com mais episódios aí, com mais temas para discutir. Então fiquem ligados. E no mais é isso. Obrigado, Danilo, e até a próxima. Tchau, 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 galera. tchau, pessoal. Obrigado aí quem ficou assistindo. Quem for ouvir depois.